E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai trabalhar a emancipação política do Brasil. Na verdade, nós vamos começar a ver esse processo, né, de independência do Brasil. Tá? A gente vem trabalhando, né, nas últimas aulas como é que foi esse processo de independência na América Latina, né? A gente viu o caso do Haiti. Na aula passada nós vimos como é que foi no restante do continente, na América do Sul, como é que foi esse processo de independência. Então hoje nós vamos iniciar esse conteúdo, né, da emancipação política do Brasil, da independência do Brasil. Nós vamos iniciar hoje, entender como é que foi que aconteceu, o que motivou, né, o que foi fundamental para esse processo todo, né? A gente começa hoje e termina na próxima aula, tá bom? Então, fiquem atentos, tá? Se possível, pegue o livrozinho de história, procure lá o capítulo e acompanhe aqui com o professor de história, tá bom? Vamos lá. A habilidade inicialmente que nós vamos trabalhar é a EF08HI13, tá bom? Que diz o seguinte, que é caracterizar a organização política, social e econômica do Brasil desde a chegada da família real lusitana, né? A família real portuguesa, em 1808 até 1822, e suas consequências para a história política brasileira. Então, hoje a gente vai trabalhar mais essa questão da vinda da família real lusitana, né? Esse processo de independência do nosso país, ele começa em 1808, exatamente com essa vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? E aí ele vai culminar lá em 1822 com o grito de independência, né, do Dom Pedro I, tá bom? Então a gente vai caminhar aí nessa aula e na próxima até a gente concluir esse processo todo. Vamos lá. Então a chegada da família real ao Brasil, né? Trouxe aqui duas imagens, aqui já é a família real no Brasil mesmo, né? Depois que ela chegou, mas a gente tem que entender por que essa família real saiu de Portugal para vir para o Brasil. Alguma coisa aconteceu, né? Eles não viriam para cá só para conhecer o país, fazer o turismo, né? Eles vieram para cá e se instalaram aqui, então teve uma razão. Vamos lá entender quais são essas razões. Primeiro, qual era a realidade da colônia antes da vinda da família real? Também é importante a gente falar disso antes, né? Existia ainda uma grande insatisfação entre as elites coloniais, um sentimento de insatisfação. Então, se você já chegou a estudar a conjuração mineira, a conjuração baiana, né, que geralmente a gente coloca esses dois episódios históricos como precedentes, né, dessa independência, porque ali já existe uma insatisfação muito grande, já existe inclusive um sentimento de ruptura com Portugal, né, exatamente motivado por essa insatisfação que as elites tinham, né, por conta do pacto colonial, né? Vamos entender aí, você que ainda não entendeu o que é um pacto colonial, então rapidinho aqui, era aquela série de medidas que limitavam essa relação entre a colônia e a metrópole. No caso, a colônia era o Brasil e a metrópole era Portugal. Então existia uma série de medidas que limitavam, né, essa atividade econômica, atividade política, né, dentro da colônia. Essas medidas eram impostas pela metrópole, tá bom? Então isso aí era o pacto colonial. Um exemplo disso, o Brasil, ele não podia comercializar com qualquer país, ele não podia, por exemplo, vender o café que ele produzia aqui para o país que quisesse comprar. Esse café, o açúcar, né, ou o algodão era mandado para Portugal e Portugal é que vendia essas mercadorias. Então, tá vendo aí esse monopólio, esse limite era imposto pelo pacto colonial, tá certo? Então, essas elites estavam insatisfeitas com isso. Então, vamos lá, o pacto colonial era visto como um obstáculo ao enriquecimento. Então, existia um desejo de mudança que passava pelas necessidades de liberdade de comércio, o direito de participar dos cargos políticos. Leve em conta um detalhe, a gente está dentro de um contexto em que aconteceram aquelas revoluções na França, aconteceu a independência dos Estados Unidos, então a gente está dentro desse contexto. Então você tem que levar em conta isso aí, né? Não eram fatos isolados, eles acabavam influenciando. Vocês viram quando a gente falou na última aula
que a América Espanhola, né, o processo de independência está diretamente ligado à questão da Revolução Francesa, né, da formação lá das juntas governativas, do governo de Napoleão, e o Napoleão também está aqui, nós vamos já chegar lá, né, está influenciando também esse processo de independência nosso. Não era um sentimento de ruptura com Portugal, inicialmente não era, depois é que vai se fortalecendo esse sentimento. Quem mais criticava o sistema colonial, né? Além dessa crítica dentro da colônia, né? Dentro do Brasil, quem mais criticava esse pacto colonial, esse sistema colonial que existia, era a Inglaterra, gente, por conta da Revolução Industrial. Então, essa industrialização inglesa, ela gera uma necessidade de um sistema diferente, né? De um sistema onde exista produtores e consumidores. A Inglaterra era o grande produtor de mercadoria, mas só que precisava ter gente para consumir essas mercadorias. Um entrave muito grande para esse sistema que tinha nesse sistema colonial, que os ingleses não aceitavam, era a própria escravidão. Por quê, professor? A própria escravidão. O que tem a escravidão a ver com isso? Por exemplo, um escravo, como ele não tem a condição de liberdade, o trabalho dele não é em troca, por exemplo, de um salário. O trabalho dele é um trabalho compulsório. Ele trabalha forçado e recebe uma refeição para continuar vivo. Esse tipo de trabalhador, dentro do novo sistema, né, industrial inglês que vinha se formando, se fortalecendo, que a gente é o próprio sistema capitalista, tá bom? Dentro desse novo sistema, o escravo ele não serve para nada. Então era necessário ter um consumidor dessas mercadorias. Precisava existir um trabalho livre, assalariado, para que essas pessoas pudessem consumir o que era produzido pelos ingleses. Estão entendendo? Então aí os ingleses eram críticos ferozes do sistema colonial. Tá? Então vamos lá, o monopólio metropolitano era um obstáculo às mudanças promovidas pela industrialização. Tá certo? Então a Inglaterra ela criticava demais esse sistema, porque eles viam no sistema um entrave para o crescimento deles, né, da produção industrial. Tudo bem, eles podiam vender as mercadorias na Europa, mas só que tem vários mercados, né? Na África, o mercado que eu digo consumidores, né? Na África, na América, e eram todos limitados pelo sistema colonial, tá bom? Então, além das elites, né, coloniais, existia a Inglaterra que criticava muito o sistema. Então vamos lá, agora o bloqueio continental, como é que ele vai interferir na metrópole lusitana, né? Agora sim, nós vamos falar de Napoleão. Napoleão interferiu no processo nosso de independência também, tá bom? E foi através desse bloqueio continental. Se você ainda não estudou, como eu disse, pega lá no livro o conteúdo lá da Revolução Francesa, vai lá na parte que está falando de Napoleão, que você vai entender o que o professor está dizendo. O que era esse bloqueio continental? Era um decreto que o Napoleão tinha feito durante as guerras que ele promoveu na Europa toda, né, para levar os valores da Revolução para o restante da Europa, os valores da Revolução Francesa, que eram os valores de liberdade, né, igualdade, principalmente, né, liberdade, igualdade, fraternidade ficava para depois, né. Esse decreto do Napoleão, ele impedia, né, concentra aqui, ele impedia que os países europeus do continente negociassem, comercializassem com a Inglaterra, que era uma ilha. Se você observar no mapa, a Inglaterra é uma ilhazinha que fica acima ao norte do continente europeu, tá bom? E era muito influente, né? A guerra entre a França e a Inglaterra a Inglaterra era o verdadeiro rival da França nesse processo de industrialização, tá bom? E aí o Napoleão ele faz esse decreto exatamente para tentar minar as forças da Inglaterra, tá bom? Então, o decreto é feito, só que tem um detalhe. Professor, o que tudo isso aí tem a ver com a nossa independência? Tem a ver que Portugal, que era a nossa metrópole, era uma grande aliada da Inglaterra, né? E aí, Portugal não aceitou esse decreto. Como eles não aceitaram esse decreto, o Napoleão mobilizou suas tropas para invadir o país. E aí é nesse momento que o nosso
príncipe regente, que era o Dom João VI, ele vai organizar a transferência da corte, né, portuguesa para sua colônia, o Brasil. Aí é que eles vêm para cá, tá bom? Vamos lá, Portugal e Inglaterra eram grandes aliados. Aliás, é a aliança mais antiga do mundo, né? Essa aliança entre esses países modernos, né? Nós estamos falando, esses países modernos, é a aliança mais antiga entre Portugal e Inglaterra. Remonta lá a 1300 e alguma coisa, 1370, se eu não me engano. Eram grandes aliadas, né? Portugal e Inglaterra, impossibilitado de cumprir o decreto do bloqueio continental, o monarca português decide transferir a corte para a América Portuguesa, que era o Brasil. Isso aí com a escolta dos ingleses, né? Foi organizado isso aí para ele poder fazer a transferência de toda a corte. O governo todo português ia ser transferido para a América, para o Brasil, tá? Observe aí nesse mapa o que era esse bloqueio continental que eu queria dizer para vocês. Então, essa linha tracejada que você está vendo aí no mapa, ela separa o continente europeu da Inglaterra aqui em cima, ó, Grã-Bretanha, Londres, tá bom? Então, ele separa, era como se fosse um bloqueio imaginário. Quem negociasse com a Inglaterra, o Napoleão, ele mobilizava suas tropas para atacar o país que quisesse negociar com a Inglaterra, tá? Como o Napoleão não conseguiu conquistar, porque o Napoleão aqui da Europa, ele conquistou quase tudo. Conquistou a Itália, conquistou a França, desculpa, esses países mais aqui ao leste, né? Holanda, antiga, que era a Alemanha, que ainda nem tinha se formado, né, na época. A Espanha aqui também ele conquista, né? E aí a região aqui da Grã-Bretanha é onde ele não conseguiu esse êxito. Ele tentou invadir a ilha, mas ele foi derrotado. Então, como ele não conseguiu militarmente derrotar a Inglaterra, eles tentaram tentaram destruir a economia deles, tá? Por isso que eles decretaram, o Napoleão decretou o bloqueio continental. Tá bom? Espero que dê para você, esteja acompanhando aí, que dê para você entender, né? Então, como é que foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil? A ideia, como eu falei, ela já tinha sido defendida em outros momentos. Aliás, bem anteriores. Já existia essa ideia de transferir a sede do governo do Império Português para a colônia. Por quê? Porque era um território muito maior, era um território que era protegido, porque tinha a distância todinha do oceano, e porque era muito mais próximo dos seus principais pontos de geração de riqueza, né? O Brasil era quem mais gerava riqueza para Portugal. E a proximidade, né, com a África e com os outros pontos, né, onde eles tinham comércio, os portugueses, era muito maior do que o próprio país. Então já tinha sido feita essa discussão, né, na corte portuguesa de transferir para o Brasil a sede do governo, né? Mas sempre foi sendo adiada, né? Foi sendo adiada essa transferência. E aí, por conta dessa invasão aí do Napoleão ao território português, a monarquia portuguesa tem que tomar essa decisão e eles tomam e vêm para o Brasil, tá? Cerca de 15 mil pessoas, olha aí, pessoal, cerca de 15 mil pessoas embarcaram para a colônia americana, né? Entre juízes, altos funcionários, oficiais do Exército e da Marinha, membros do alto clero e criados. Então, a corte portuguesa, né, e tudo que ela necessitava foi transferido. O governo português foi transferido para a colônia, tá bom? O Tesouro Real, arquivos de governo, a Real Biblioteca também foram transferidos. Tudo isso aí veio para o Brasil, né? Veio para o Rio de Janeiro, que era até então a capital. Aí é o momento em que eles estão, aqui é uma pintura, né? O momento que eles estão embarcando, né? Foi com um certo alvoroço essa saída, né, da família real de Portugal. Ela foi meio assim, não foi com essa calma toda que a pintura sugere. Foi um pouco mais conturbada, né? Inclusive a própria rainha ainda, que era a Dona Maria I, que era mãe do príncipe regente Dom João VI, ela até uma das poucas que
que ainda faz um comentário que até hoje a gente lembra, né? De que era para que não precisavam correr, que a nossa corte, né? No caso dela, não precisava correr para embarcar logo, né? Porque senão o povo ia achar que eles estavam fugindo, né? A gente não precisava ir com tanta pressa, assim, não precisava correr não, senão pensa que a gente vai estar fugindo. E eles não estavam, né? Mas estavam também, tá bom? Então essa imagem aí, ela não reflete a realidade, tá? Vamos lá, quais foram as consequências dessa transferência? Quais foram as consequências dessa transferência? Ela vai contribuir para solucionar o impasse das elites coloniais. Então lembra que eu falei para vocês, as elites coloniais elas estavam insatisfeitas com a condição delas. Quando a corte portuguesa vem para o Brasil, essa insatisfação ela vai ser controlada. Porque você vai, de repente, você que morava aqui no Brasil, que era elite, você está morando na sede do governo português. Então não era mais só a colônia. Lógico, com tudo isso aí ainda vão vir os outros direitos, né? E as necessidades que eles tanto precisavam aqui de comércio, elas vão se abrir por conta dessa transferência. Então vamos aqui, ó, acompanha. A transferência contribuiu para solucionar o impasse das elites coloniais com a reforma do Pacto Colonial, muito aí por conta das ideias ilustradas, as ideias iluministas, que eram o ilustrado porque era assim que os portugueses chamavam, né? A elite colonial, especialmente do Centro-Sul, que é o que vai mais favorecer, pôde desfrutar do desenvolvimento da região, com a presença da capital do Império, situada agora no Rio de Janeiro. Então ela vai desfrutar dos benefícios de ser a sede do Império Português, a partir daquele momento, tá bom? Aquela imagenzinha, só retornando, bem ali no cantinho, você está vendo? Era a cerimônia do beijamão, né? Então, quando o monarca está ali e a elite colonial, ela praticamente passa um dia todinho para vir todo mundo e dar o beijinho, né, na mão do rei português, tá certo? Ó, outra consequência, a abertura dos portos às nações amigas em 1808. Então, logo que a corte portuguesa chega ao Brasil, ela já faz o decreto da abertura dos portos. Olha aí, isso aí era importantíssimo. A gente pode dizer que aqui começa, de fato, a independência do Brasil, porque nesse momento ele já começa a deixar de ser uma simples colônia. Aquele sistema colonial, ele acaba bem aqui, porque o Brasil ele passa a negociar livremente com outras nações. Lógico, essas nações amigas, a gente pode colocar assim até entre parênteses, é a Inglaterra, né? Mas o que as elites desejavam era exatamente isso, tá bom? Então, o decreto assinado por Dom João para compensar os ingleses pela ajuda na travessia. Olha lá, como eu falei, a aliança, ó, é a troca, né? A Inglaterra também tinha esse interesse, já que a gente vai te escoltar até o Brasil e a gente já é grandes aliados, vamos fazer o seguinte, quando você chegar lá, abre os portos para nossas mercadorias. E os ingleses podiam negociar diretamente com os colonos, tá bom? Então era uma troca ali de favores. Acabou o exclusivismo metropolitano, o monopólio de comércio acabou ali, tá? Além disso aí, vieram vários estrangeiros, né? Chegada de estrangeiro de muitas nacionalidades à colônia. Uns vinham para ficar, outros vinham para conhecer, de passagem, né? Essa entrada de estrangeiros na colônia também era proibida pelo sistema colonial. E aí agora, com a abertura dos portos, eles começam a vir ao Brasil. Alguns ficavam e outros vinham de passagem para saber, conhecer, estudar a região, tá bom? O investimento em estradas e correios para integrar toda a colônia, a capital, especialmente as áreas agrícolas, né? Outra consequência dessa chegada da família real, né? O investimento nas estradas para ligar as regiões à sede do governo, tá? Aí o decreto, né? Obviamente não dá para ler, mas você encontra ele no Google para você ampliar bastante e fazer a leitura, né, da abertura dos portos. Esse é o decreto assinado pelo príncipe regente, que é o Dom João VI, depois quando ele virou o rei, né, vira Dom João VI. Então, quem era a família real portuguesa? Para a gente encerrar aqui nossa aula, é muito importante que você entenda ou veja
alguns personagens dessa história, né? Eu gosto sempre de trazer para vocês, nas minhas aulas, né, alguns personagens, porque a gente está falando, por exemplo, de Dona Maria I, que era rainha, que era chamada de a louca. A gente está falando do João VI, mas a gente não está visualizando quem são essas pessoas, né? E aí é importante a gente também visualizar quem são esses personagens, tá? Então, lá, quem era a família real portuguesa em 1808? Eu trouxe alguns deles, tá? A Dona Maria I, que era chamada de a Piedosa ou a Louca, era rainha de Portugal de 1777 a 1816. Então você vê ela ali à direita, tá? Aquela mais com a cabeçona grande, tá bom? Ela era casada com o Dom Pedro III. Depois o Dom Pedro III falece, ela se transforma em rainha. A Dona Maria I, tá bom? Ela era considerada piedosa, né? Porque ela tinha um sentimento muito grande de caridade com a igreja, né? Então mas também tinha uma alma muito melancólica, tá? E aí, por conta dos problemas, né, mentais dela, ela foi considerada louca. E aí o filho dela, que era o Dom João, um dos filhos, né, ele acaba assumindo como príncipe regente, tá certo? O Dom João, o Dom João também era visto como uma figura menos provável, né? Menos assim, própria para assumir um reino. Que ele era visto como um bobalhão, né? Um comilão e um bobalhão, né? Incapaz de assumir o controle do Império Português. Tá bom? Então a gente se desenha muito essa imagem, né? Dele como um cara bobalhado. Principalmente depois que ele faz essa união matrimonial com a Carlota Joaquina. Então você está vendo aqui abaixo, nessa segunda estantezinha, né? A gente pode dizer, tá lá, Dom João e a Carlota Joaquina, que era sua esposa, que era da Espanha. Então, Dom João, só que, muito pelo contrário, Dom João era um estrategista, né, político muito perspicaz, muito inteligente, tá bom? Esse projeto todo aí da vida da família real para cá é um projeto que está ali, ele está gerenciando. Então, fala assim, ele veio porque ele estava com medo dos franceses. Não, tem um projeto por trás disso aí, né? Por exemplo, o próprio monarca, ele era um estrategista. Por que eu digo isso? Porque quando Napoleão força Portugal a aceitar o decreto, né, ameaçando a invasão, então ele chega ao momento em que ele próprio declara a guerra para a Inglaterra. Mas ele só declara a guerra para a Inglaterra, né, fazendo com que, tentando formar uma aliança com Napoleão, a partir do momento que ele já comunicou aos ingleses que ele está sendo forçado, coagido a fazer aquilo. Então era um cara que era estrategista, para os ingleses já entender, eles estão me forçando aqui, então eu vou dizer que vou entrar em guerra com vocês. Mas não é isso não, né? Então era um cara extremamente inteligente, as decisões que ele tomou levaram o Brasil a se desenvolver, né? Quando ele trouxe a corte toda para o Brasil, aquilo ali gerou um desenvolvimento muito grande. Então essa imagem, assim, eu digo a imagem que se pinta dele é a imagem de que era um cara bobalhão, né? Comilão, porque ele comia, acho que 30 galetos por dia de frango, né? E aí só se usa a imagem dele dessa forma. E não era, ele era um cara que era estrategista, que era muito inteligente, tá? Na própria independência você vai ver, ele sai do Brasil por conta das pressões para ele retornar para Portugal, mas ele não vai levando a família toda não, ele deixa o filho dele, Dom Pedro I, que é quem proclama aqui a nossa independência, tá? Então como é que um cara desse é abestado? Não é, né? Então você está vendo, olha, tem o Dom João VI, que era o príncipe regente, assumiu o reino de Portugal, Brasil e Algarves após a morte de sua mãe, Dona Maria I, tá bom? Então ele era príncipe regente, depois ele assume como rei. Olha aí, reino de Portugal, Brasil e Algarves. Na próxima aula eu vou comentar isso aqui, que é outro momento importante da nossa independência, tá? Que até então era reino de Portugal e Algarves. O Brasil é elevado à condição de reino. Então vai ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? A Carlota Joaquina, que era esposa de Dom João, rainha consorte de Portugal e Algarves, imperatriz do Brasil, que não gostava muito do Brasil, viu, gente? E nem tão pouco do Dom João. Era um casamento de conveniência, tá?
O Dom Pedro I, que era o quarto filho de Dom João e Carlota Joaquina, que foi o primeiro imperador do Brasil. Você vê esse aqui mais abaixo, na terceira prateleira, né? E o Dom Miguel, também aqui ao lado dele, que era o irmão mais novo de Dom Pedro. Os dois vão ter grandes confrontos, né? Até quando acontece o retorno da família real e o Dom Pedro também retorna para Portugal, isso mais lá na frente, existe uma guerra civil entre eles, tá bom? A esposa ali ao lado do Dom Pedro é a esposa Leopoldina, também muito importante no processo de independência do Brasil. Aliás, importante não, fundamental, processo de independência, isso aí a gente vai discutir na próxima aula, beleza? Eu acho que estamos encerrando, é isso. Eu agradeço vocês, novamente, vocês estarem aqui acompanhando a nossa aula. Lembrem de fazer aquela leitura do capítulo, é muito importante para você ter um aprofundamento do seu conhecimento. Lembre que isso aqui é um resumo, só é um recorte para vocês terem uma ideia do que nós estamos trabalhando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.